Olá, Fabiana, como você está? Olá, eu tô bem, tô ótima. E você? Tudo bem também? Sabemos aqui que você está ótima e você está fazendo história na sua vida e na vida das pessoas, né? Porque Sim. Fabiana, para quem não sabe, a Fabiana ela passou recentemente por um processo seletivo na USP de Bauru, super difícil, né? Como USP sempre é, né? E para quem não sabe, então só para quem está nos assistindo aqui, a USP é a referência nacional em odonto, fono nas áreas correlatas, né? Então, Sim. estava até falando para a Fabiana em off aqui agora, desde a época do meu colégio, quando a gente estava no colégio, que a gente entendeu, né, como o Bauru era importante nessa área, né? Uma amiga nossa que era a melhor da escola, né? Fácil, fácil. Ela passou em odonto em Bauru e ela, imagina, né? Lá nos anos 80 mudou para Bauru, tal, foi bem legal. E fez toda a carreira dela em cima disso, né? Com orgulho danado. A minha Sim. dentista também estudou em Bauru, quer dizer, é uma referência Legal. absoluta, né? E é Sim. lá que a Fabiana está. A Fabiana mora em Bauru e ela já começou agora o curso dela de fonoaudiologia na Universidade de São Paulo, né? Então estamos aqui, Fabiana, para poder primeiro saber assim, um pouquinho da sua história, né? Porque a sua história é Sim. super, como a gente chama, inspiracional, né? Uma história Aham. muito inspiracional. Então, como que é a sua história? De onde você vem? O que você pode nos contar para mostrar onde você está hoje, onde nós estamos agora, e depois nós vamos falar para onde você quer chegar, né? Então, Sim. quem é a Fabiana? De onde você vem? O que aconteceu na sua vida até agora? Bom, eu me chamo Fabiana Aparecida Antônio Martins, né? Tenho 39 anos, sou casada, mãe de 3 filhos. É, E começou a minha história, na verdade, no passado, quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu fiquei com receio de dar continuidade nos estudos. Então, eu parei ali. Eu parei ali e depois eu tive ele, aí eu tentei retornar, só que aí era filho, trabalho, a escola, foi ficando difícil. E nisso eu fui Uhum. só deixando. Aí depois de um bom tempo que eu decidi retornar, aí veio a doença, né? Eu descobri uma doença autoimune, que chama espondilite Olha só. anquilosante. Essa Como é que doença ela é chama? Só para a gente depois anotar aqui. espondilite anquilosante. Espondilite anquilosante. É uma Aham. doença que ela causa degeneração nas articulações da coluna lombar, cervical, pode ser nos joelhos. Assim, no meu caso, atingiu a coluna lombar e a cervical. Foi os pontos onde eu tive que fazer cirurgias e tudo mais. Então, quando eu Uhum. decidi retornar nos estudos, aí veio a doença junto, me incapacitando de estar dentro de uma sala de aula, porque eu não conseguia ficar muito tempo sentada, né, abaixar a Uhum. cabeça para escrever por conta da cervical. Nossa. Então, isso foi anulando cada vez mais. Só que o ano passado eu tive a notícia do meu médico que a doença entrou em remissão. Remissão é o quê? É como se a doença estivesse ali dormindo, ela está quieta lá, entendeu? Então eu não sinto dor, não sinto mais nada. Foi então que eu falei assim: eu preciso voltar a estudar agora, porque eu quero algo novo na minha vida, né? Eu tô cansada do mesmo sempre. E uma coisa que virou a Uhum. chave também foi um dia que o meu filho mais velho, o João Pedro, ele joga basquete, né? E ele é da categoria de base. E assim, a base normalmente não tem um salário, eles têm uma ajuda de custo, né? Para como assim, para se locomover, para se manter. Uhum. Então, ele conversando com o responsável pelo time, ele falou assim: olha, eu preciso saber se eu vou ter futuro aqui, porque eu preciso ter um salário, porque eu não posso depender da minha mãe, porque a minha mãe é doente. Então, assim, aquilo foi assim: nossa, eu não quero ser uma coitadinha para os meus filhos, não. Eu quero ser um exemplo de superação, um exemplo que eles vão olhar para mim e falar assim: nossa, se a minha mãe conseguiu, eu também É. posso conseguir. Então, isso virou a chave. Foi quando eu falei: não, eu Uhum. vou. E eu fui atrás do ENSEJA, que é o exame, né, nacional de ensino médio ou fundamental, que seja, é uma prova que você faz para você conseguir o diploma do ensino médio. Uhum. E nesse meio tempo que eu estava estudando para essa prova, eu vi que saiu as inscrições para a Unesp, né, que é a FUVEST, e o da USP, que eu esqueci já o nome da prova. Eu esqueci o nome.
E aí eu falei assim, eu vou me É inscrever. Da FUVEST é da USP. FUVEST, isso, da FUVEST e da USP. Eu falei, eu vou, é VUNESP, né? Que é o da É. Unesp, é isso, dos dois. Eu falei, eu vou me inscrever. Mesmo não tendo certeza se eu tinha passado ou não no Enseja, Uhum. mas eu achei que eu tinha ido muito bem, porque eu peguei o gabarito, eu entrei na internet, corrigi lá. Então, assim, tinha uma média que você tinha que acertar, né? Eu achei que eu fui ótima. E a Uhum. redação, porque no Enseja também tem redação, e Aham. eu escrevo muito bem. Então, assim, o tema que caiu foi algo que foi bem facilitador, assim, para mim, né? Falava sobre... Eu lembro que era o impacto do lixo, da moda, sabe? Uma coisa assim. E naquela semana eu tinha lido a respeito do deserto do Atacama, das roupas que vão sendo jogadas tudo lá e acumulando, produzindo gases, tal, tal. Então, Uhum. isso me ajudou, deu corpo para minha redação. Então, beleza. Aí eu não sabia ainda se eu tinha passado, mas mesmo assim, acreditando que eu já tinha, eu fui lá, me inscrevi. Psicologia na Unesp e fonoaudiologia na USP. Por Tá. quê? Primeiro, psicologia. Eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar. Sim, eu sou bem Comunicativa. Comunicativa. comunicativa, e eu também sei escutar muito. E sempre, desde do colégio, seja no colégio, no trabalho, né, no círculo de amizade, eu sempre fui uma pessoa muito procurada pelas pessoas. Ah, eu preciso conversar, você conversa comigo. Então, eu achei que, assim, talvez essa seria a minha área. Só que eu Uhum. tenho um sobrinho e ele tem dificuldades na fala. E quando a minha irmã começou a comentar a respeito, que ele começou a se tratar lá na USP, né, na clínica de fonoaudiologia, eu comecei a me interessar e eu fui perguntando mais, e eu via que ele estava tendo um bom desenvolvimento da fala, né? Eu Uhum. estava vendo que realmente aquilo funcionava. E eu sou uma pessoa que amo crianças, principalmente crianças que têm TEA, né? Que é o transtorno de espectro autista, tudo. Então eu falei assim, gente, não, é fonoaudiologia. Eu Uhum. gostei. Aí eu fui pesquisar, fui assistir o vídeo institucional da USP, me apaixonei pela universidade. Quando eu via, e eu via que tinha, né, projeto de pesquisa, de extensão, tinha tudo que eu quero, porque eu sou uma pessoa que eu não quero só fazer a graduação, não, eu já falei. Graduação é só o Olha. primeiro passo para mim, né? Então, assim, Uhum. ali tem um leque de oportunidades lá dentro. É. Os professores, eles tudo falam assim, olha, quem entra aqui não quer sair mais porque Uhum. você vai continuando fazendo as outras coisas. É. Então, foi isso, né? E hoje, a fonoaudiologia, eu tenho certeza que é algo que eu quero realmente, já entrei lá com essa certeza. Eu vejo que tem muitos jovens ali que estão assim, ai, então, eu pesquisei, mas eu tô aqui, mas eu não tenho certeza se é o que eu quero ainda, ou fez um ano Uhum. de, não sei, química ou física ou outra coisa, aí não gostou, Uhum. foi para fono, ou talvez porque era o que sobrou a inscrição, era o único dia que ela podia fazer a inscrição que dava tempo, era de fono, fez e tá ali. Uhum. Mas eu não, eu entrei já com essa certeza, sabe? Que é isso que eu quero, já apaixonada antes mesmo de conhecer, e cada dia que vai passando eu tenho me apaixonado cada vez mais. Legal. Só para voltar um pouquinho aqui, depois a gente vai entrar mais na questão da USP. Como que Aham. você acha que você conseguiu se preparar, tendo a questão da doença, dos filhos? Como você acha que você conseguiu se atualizar com notícias? E você falou que escreve bem, né? A gente tem Sim, uma regra aqui que a gente fala, olha, para você escrever bem, eu quero escrever bem, você tem que ler bastante, né? isso. Como é que você fez isso? Como é que você incorporou leitura e estudo na sua vida, mesmo não tendo essa ideia? Porque você não tinha essa ideia que você ia Não fazer tinha, faculdade depois, né? Você não tinha não essa ideia, tinha, né? não. Então, o que que te mantinha atualizado e como você se atualizava? O que que você lia? Dá uma dica para as pessoas aqui. Ó, primeira coisa, é, antes de começar a estudar, né? Eu fui atrás do YouTube. Olha as perguntas que eu fazia no YouTube, no Google, no YouTube. Como passar no vestibular sem estudar? Eu acredito, porque faltavam 3 meses. Eu falo assim, não dá tempo, mas eu vou ter que fazer dar tempo. Aí não tem jeito, não tem como. Principalmente na FUVEST, a prova deles é bem específica, é uma prova muito conteudista, tem muito conteúdo, então, assim, você tem Uhum. que estudar, então você tem que dar um jeito. O que eu fiz? Na parte da manhã, eram os meus trabalhos aqui de casa que eu fazia, né? Eu tive uma rede de apoio muito grande,
Os meus filhos me ajudavam, esposo. Minha mãe, quando estava em casa, também me ajudou muito, não é? Para eu poder me focar nisso. Então, assim, a parte da manhã eram os afazeres domésticos. Dava o almoço para eles, levava para a escola. A parte da tarde era só estudo. Eu sentava e estudava. Tudo. Não ficava olhando o celular. A única coisa que eu olhava, às vezes, o celular era para pesquisar alguma coisa, mas eu pegava o notebook e ficava ali, pesquisando. E só te E, cortando, e você tinha isso já na sua vida de concentração? Esse poder de se concentrar, de sim, abstrair, você já tinha sim, isso? sim. Tanto é que quando eu estava trabalhando, eu ia lendo livro, romance, o que é que seja, dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Isso é algo difícil, não é? Mas eu me desligo do mundo e eu entro lá dentro, sabe? Assim, do livro, eu mergulho lá e vou, esqueço o Uhum, resto. Só acordava assim na uhum, hora do chegava de descer o ponto, assim. E eu conseguia uhum. fazer isso, né? Sentar, me concentrar naquilo e tal. Tá. E aí eu fui pesquisando também. Eu seguia um canal que chama Gabarita Gel. Ali tem um professor que chama Geografia. Ele me ajudou muito, porque ele dá dicas de provas para a FUVEST, o FISCAR, para várias, né? USP, para o Enem, para várias universidades. Uhum, Então, eu seguia esse canal, Gabarita Gel. Lá falava sobre geografia. tá. Então, eu pesquisei assim, fono, o que eu devo estudar? Primeiro, eles dão nela as matérias específicas. A primeira fase é geral para todo mundo, conhecimentos gerais. Só que Sim. a segunda fase é específico ao seu curso. Então, no meu curso era geografia, a segunda fase, geografia, física e biologia. Uhum. Então, ele falava assim, o ponto forte para você tirar assim, a diferença vai ser você se dar bem na geografia. Entendeu? Porque quem vai fazer fono se dá bem em biologia, talvez em física, né? Ou Sim, sim. química. Ah, O, então, o diferencial seria geografia, né? É o geografia, foi o que eu diferencial, né? peguei. Isso, então foi o que eu peguei. Lógico que eu também estudei, né? Biologia e física e tal. Então, assim, Uhum. eu ia nesses canais no YouTube, é, Gabarita Gel e tudo que estava relacionado, assim, e tem um outro que me ajudou sobre as obras literárias, porque a FUVEST, a USP, ela pede 9 obras literárias, que vai cair Uhum. na prova de português e redação, talvez, não sei. Uhum. Então, e eu não tinha tempo para ler 9 livros, né? O que que eu Uhum. fiz? Eu peguei os resumos desses livros. O canal era Leio, Logo Escrevo. Então, ele passa um resumo muito legal, sabe? Muito Uhum. legal. E aí, o que que eu fazia? Eu estudava para as outras matérias e eu deixava, assim, 1 hora, mais ou menos, para eu estar assistindo esses resumos todos os dias. Eu assistia. Eu acabava, eu voltava, tudo de novo. Eu acabava, eu Uhum. voltava de novo. Entendeu? Então, tanto é que em uma das redações que eu estava treinando em casa, eu incluí falando sobre um personagem, se eu não me engano, era o Miguelin, que eu já até esqueci de qual livro que é, porque era tantos livros que eu não lembro qual que é. Mas é o que me marcou Aham. mais, foi sobre o Miguelin, que ele não tinha uma visão de mundo por ele mesmo. Ele só via o mundo pelos olhos das outras pessoas. Né? Então, quando, Ah. vamos dizer assim, quando a venda caiu dos olhos dele e ele conseguiu enxergar o mundo para ele ficou mais bonito, porque ele estava vendo por ele próprio, não pela sua Uhum. expectativa, né? Pela É, dos outros, né? Pelo olhar dos outros. Tá, era legal. isso. Então, assim, eu peguei vários canais do YouTube que me Uhum. ajudou, né? E porque, assim, eu não tinha noção de que a prova da USP era dissertativa e como responder, o que que a banca ia pedir. Então, eu ia Uhum. lá e eu via, assim, como responder as questões dissertativas da USP. Uhum. Aí eles ensinavam tudo. Então, eu fui fazendo isso, fui respondendo questões de provas anteriores também, para ver como Uhum. que eu estava me saindo. E tem um amigo nosso que ele é diretor de uma ONG, que o João já fez parte, meu filho. Eu mandava para ele as redações para ele falar para mim, ó, você precisa melhorar isso, não precisa colocar isso, corrigir isso, entendeu? Então ele me deu muitas dicas de redação Tá, também. muita orientação. Legal. Aham.
E, bom, isso aqui já, só essa parte da nossa conversa aqui já vai ajudar muita gente, né? Que fala assim, É, mas eu nunca fiz nada, faz muito tempo. As pessoas têm muita questão assim, sabe? Mas faz muito tempo que eu não estudo, muito tempo que eu não sento num banco escolar, né? Como é que eu vou agora pensar em fazer faculdade, ainda então, mais fazer USP, né? Você é, já passou é, dicas valiosíssimas aí, sim, muito bem. Aí tá, aí você já explicou por que fono, né? E aí você entrou na fono. A gente já sabe que Bauru tem toda essa questão. E sim, você está aproveitando do fato que você mora em Bauru, né? Quer dizer, sim. é uma dádiva, né? Você Nossa, é morar na cidade onde ótimo. tem, né, a base aí, né? Você Sim, comentou de continuar estudando, que é muito legal. Eu só para pontuar aqui a minha vida aqui, eu tentei entrar na USP e eu estudava normal, colégio normal, tal, não sim, trabalhava e eu não passei. Eu não passei, eu tentei fazer cinema na USP, eu estava focado em fazer cursinho e eu não entrei. Aí fui fazer outra coisa que acabei me encontrando nessa área aham, internacional, de comércio exterior, tal, né? E depois de sim, muito tempo fui fazer doutorado na USP. Mas aí eu fico, e aí eu estudei com pessoas que já estavam na USP, que já tinham estudado na USP a vida sim, inteira, né? E aí eu fui vendo como o meio acaba influenciando a gente, né, Fabiana? é Então você verdade. está lá agora, não tem outro jeito, você vai estudar o resto da sua vida, Sim, entendeu? Porque é aham, um meio que propicia isso, sabe? Você aham, fala com pessoas que têm 85 anos, 90 anos e estão lá dando aula, é verdade. estudando, fazendo coisas, entendeu? É uma comunidade É, incrível. Eu tô falando da USP aqui de São Paulo, mas vale para a sim, USP daí também, né? E não é só sim, USP, mas são esses lugares onde o ensino, onde o aprendizado, ele é fundamental, né? Ele é é a verdade. base do negócio, né? Uhum, Não é ganhar grana com nada, é assim, dar esse ambiente para que as pessoas possam se descobrir, né? sim, Muito legal. E é um despertar para tudo, né, Fabiana? Porque é um é verdade. despertar social, político, econômico, né? Você acaba vendo Sim, realidades diferentes, acaba é, se questionando, né? aham, Sobre questões que você não se questionava antes, né? aham, Porque você vai ter mais apoio, você vai ter mais informação, e é claro que as sim, coisas acabam mudando na sua vida, inclusive. Então, é muito mais, para as pessoas que estão nos vendo aqui, é muito mais do que um curso de fono, ou um curso de administração, ou de economia. É uma mudança de vida, por isso que é legal é fazer a verdade. faculdade, né? Sim, Porque sim, você muda, né? Muda o seu olhar, né? Você estava falando agora do personagem que viu o mundo com os olhos dos outros. Muita gente faz isso, né? Muita sim, gente vê o mundo com sim, os olhos dos outros, né? Então, se a gente para e começa a analisar e se dá a chance, dá a cara a tapa para poder aprender coisas, a gente começa a ver o mundo com os nossos próprios olhos. E sim, aí fica muito mais gostoso viver, inclusive, é né? verdade. A gente estava falando hoje sobre grau de felicidade, ontem e hoje, porque no dia 20 foi o Dia Mundial da Felicidade, né? Aham, E aí o país mais feliz do mundo é a Finlândia. A gente foi ver o porquê da Finlândia, e tem, claro, por que Finlândia em primeiro e não Noruega, e não Austrália ou Canadá? E a resposta está na educação. Você acredita? olha Que a só, Finlândia é o país que melhor entendeu como funciona a educação. Eles entenderam tanto que eles conseguiram colocar a educação como um produto que eles podem ajudar outros países, outras escolas em outros países, né, a aham, ter o padrão de educação que eles têm, entendeu? Então, é a educação, entendi. é a relação com o aprendizado, com a vivência, com a experiência, né? Bom, aí Sim, você está lá na USP, tá, passou, tal, aí vem uma questão uhum, aqui agora que é pesada, que a gente tá, todo mundo aqui que nos está vendo sabe que existem três, não vou nem dizer o que são essas pessoas, né? Três é, pessoas que dão fama ruim para Bauru, né? Porque vamos nossa, combinar, né? tá passando em tudo que é canal, jornais. Não, Ai, a meu gente Deus. fala Bauru, as pessoas falam assim, ah, aquelas três de Bauru, ah, sei, Agora né? virou referência, né? Virou referência. Então, conta pra gente um pouco o que que foi isso, para as pessoas que não sabem, mas o que não tem os Aham, detalhes, né? O que que foi essa situação e como isso chegou em você, como isso, porque você não foi o alvo delas, né? Não foi não, você, não, mas você, por ter 39 anos, né? Você acabou se colocando, né? Colocando, sim, como a gente fala, vestindo, né? A roupa da pessoa que passou é por verdade. isso, né? Que Sim, poderia ter sim, sido você, né? Poderia ser. sim. A gente chama isso de etarismo, pessoal, Aham, que é o preconceito com relação à idade. Ah, você está muito velho para fazer isso. Ah, você não tem condições de não sei o quê. Eu passo por isso, que eu falo com muita gente jovem, e a pessoa fala assim: ah, então você viu não sei o que no Google? Aí eu volto para a pessoa e falo assim: não, Google não, agora é GPT. Você sabe o que é GPT? Aí a pessoa assim: nossa, como você sabe de GPT? Sabe? Então é isso, né? É o tal do etarismo. Conta pra gente, o que foi aham. essa situação das meninas lá e como é que isso chegou em você? Então, eu lembro que isso aconteceu, acho que uns 4, 5 dias antes de dar início às atividades acadêmicas, né? No domingo ia ter o início, a semana da recepção dos calouros lá na USP.
E eu tinha visto, se eu não me engano, na sexta ou no sábado, eu não me lembro direito, que 3 meninas, né, fizeram um vídeo debochando de uma colega de classe, de turma, que estava estudando com elas ali, não é? Falaram que será que elas sabiam que era Google, não é? Era para elas estarem aposentadas, era para ela estar aposentada já, não, né? Estudando tal. E foi compartilhado dentro de um, se eu não me engano, de um grupo privado entre amigos, uma coisa assim. Só que, com certeza, alguém que estava ali nesse grupo não compartilhava dessa situação, não concordou. E Hum. caiu na rede, você sabe como que é, né? Não tem como depois saber. Foi É. disparado aquela coisa, todo mundo compartilhando, recompartilhando e tal. Eu, quando eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo, antes disso acontecer mesmo, eu tinha, assim, um pouco de receio disso acontecer comigo. Só que eu sempre pensei assim, eu sei quem eu sou e tudo que eu tive que abrir mão, lutar para conseguir chegar aqui. Então, assim, não vão ser certos comentários que vai me fazer parar ou fazer eu ficar desanimada, triste, não. Porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei me colocar no meu lugar e também sei colocar as pessoas no lugar delas também. Tanto em Uhum. questão a isso, quanto a preconceito racial também, né? Então, só que quando chegou no domingo, antes de acontecer isso, algumas colegas veteranas me mandaram mensagens no privado, no Instagram, me acolhendo antes de acontecer essa questão do etarismo lá na outra instituição. E eu Uhum. me senti muito acolhida. Elas falavam assim: olha, você pode contar com a gente para o que for. Eram meninas de 18, 17 anos, sabe? Nossa. Você pode perguntar qualquer coisa, a gente está aqui para ajudar, nos procure no domingo e tal. Então eu já falei assim: não, essa universidade é diferente, né? Eles são diferentes. Chegando no domingo, teve o coffee break, teve toda, né, a apresentação dos docentes ali, falando sobre a história da instituição e tal. E no final, teve mostrando a escola para a família, a universidade. No final, a gente voltou para o anfiteatro e o reitor perguntou se alguém queria dar algum depoimento, se alguém queria agradecer. Teve alguns pais que agradeceu, assim, né, tal, Uhum. fez algumas perguntas. Aí eu levantei minha mão e eu contei minha história. Foi, tanto é que é o vídeo que viralizou também. E Uhum. foi, assim, um aplauso, todo mundo, né, levantou a mão, falei, isso aí. Aí, depois disso, alguns pais veio me procurar, né, me dar parabéns. Falei, nossa, que orgulho, tal, nossa, muito feliz por você, não é? Depois desse dia começou a repercutir, não é? Tanto é que eu dei aí a TV USP postou esse vídeo meu lá. Outras professoras compartilharam, falando que estavam muito felizes por me terem na turma, que eu seria uma excelente profissional, tal. E o Jornal da Cidade daqui, né, me procurou para fazer uma entrevista, a gente marcou uma entrevista, a gente fez, eu dei entrevista, Uhum. teve bastante comentários até, tanto bons quanto ruins, mas esses ruins a gente filtra, que são pessoas desinformadas, não é? Então a gente nem... Tá te cortando. O preconceito, eu trabalhei na São Judas, na Universidade de São Judas, com o atual ministro dos Direitos Humanos, o Silvio de Almeida, né? Aham, E aí eu lembro, assim, muito bem dele falando numa papo de professores, né? Na sala dos professores, ele falou assim, sobre o preconceito, que ele já militava com isso, né? Já trabalhava com isso. aham, Aí falou assim, é a falta de... precisa aprender em casa, tal, precisa se educar. Ele falou assim, então, é isso, é informação. Preconceito é pura falta de informação. Se a sim, pessoa não tem informação, ela desenvolve essas questões, né? é, Um pouco de falta de informação, o que que acontece? A pessoa fica com medo das coisas, ela tem medo do que é sim, diferente e tal, né? é, Ameaça, né? Então, assim, como é que assim uma pessoa de 42 anos vai estudar? Mas como assim? Que ela pode fazer num curso? O que que ela vai é, agregar, né? Então, é, assim, é pura falta de informação e falta de bom senso de saber que essa pessoa de 17 anos, ela vai ter, se tudo der certo, ela vai ter 42 anos, entendeu? E ela não vai sim, ter por isso, né? Então, assim, é aham, pura falta de informação. Aí você, é inclusive, verdade, nós vamos colocar depois o seu vídeo também, tá? Junto com esse daqui, a gente aham, vai colocar, porque eu tenho aqui da sua manifestação lá, né? Da sua fala lá na USP, né? Nesse dia sim, do evento lá, né? Tá. aham. E aí, essas meninas parece que elas não estão estudando mais, é isso? Elas Não, desistiram? elas desistiram do curso. A Hum. pressão, né, não aguentou a pressão. Você imaginou? Como é que como é que elas iriam conseguir estudar, Eu né? não continuaria, não, jamais, não. Eu ia mudar de Bauru.
Nossa, isso, sabe, então, não precisa nem da lei para isso, né? Basta a Não, sociedade mais moderna, né? No geral, sim, você sentiu as pessoas, assim, de uma maneira natural, né? De uma maneira sincera. As pessoas se inspiraram pela sua conquista? Não, tirando família, né? sim. Que família não conta, né? Não, não conta. É. Mas as pessoas em Sim, geral, assim, elas se inspiraram pelo sim, seu acontecimento? sim. Quando eu é, descobri que eu tinha passado, que eu vi meu nome lá na lista, né, da chamada, eu postei no Face, postei no Instagram, postei em vários lugares. Até então eu não tinha postado nada, né? Porque aquela coisa, eu já tinha aquele medo. Então eu pensei assim, ó, eu só vou postar se eu passar, né? Porque se eu postar que eu tô fazendo, tô prestando vestibular, eu não passar, depois vou ter que ficar explicando, eu não passei, que coisa chata. Então eu falei, não, eu só vou postar se eu passar. Se eu não passar, eu tento de novo, aí se passar, eu posto. Então, nisso que eu postei que eu passei, muitas pessoas vieram já de mais de 25, 30 anos, vieram me procurar. Falaram assim, nossa, que legal, eu tenho tanta vontade, mas eu achava que não daria certo, que eu não daria conta, né? Então, assim, muitos vieram me procurar, falando que eu fui uma inspiração, que vai voltar a estudar, que não tinha nem concluído. Né? Eu falei a questão do enseja para essas pessoas, porque às vezes não consegue estar dentro de uma sala de aula, não é? 4, 5 horas estudando para poder, mas pelo menos para ter o diploma do ensino médio, para conseguir um trabalho melhor. Às vezes não consegue prestar um concurso porque não tem o diploma, não é? Uhum. Então, foi assim. E lá na faculdade mesmo, os pais vinham me procurar, né, no dia lá, falavam assim, Ai, nossa, que sim. legal, você é inspiração, que bacana, né? É, E os legal. professores também, nossa, eles tinham É. 2 professoras na hora do lanche, porque teve um piquenique, elas falaram assim, a gente estava aqui disputando para ver quem que ia dar aula para você. Achei muito Olha. legal. Então, você vai ter uma atenção especial lá, né? Coisa que é Sim, boa. Em termos é, de USP, é bem legal. Ser adotado na USP, eu vou te falar, viu? Ajuda muito, viu? Ajuda muito. aham. E vamos agora voltar para o curso lá, então. Você não tem dúvida que esse é o curso? Não, não tenho Não é o dúvida, seu curso, tá. E não você tem. já deu uma mergulhada nesse mundo de fono? Já Sim, viu? Já tem algumas referências no Brasil, fora do Brasil? então, na segunda ou terça, não lembro, foram 2 fonos da palestras. E Uhum, uma delas é da área que eu acho que eu vou seguir, né? Que é a da linguagem. E ela, na verdade, ela fez fono e pós em psicologia nessa área, assim, né? uhum, Isso, porque ela trabalha com crianças com TEA, que é o transtorno de espectro autismo. Então, eu acredito que é isso. E eu gostei muito, eu comecei a seguir ela. Só que eu esqueci de marcar o nome dela aqui, porque eu conheci ela na terça-feira. uhum, E eu achei muito interessante ela falando todo o trajeto dela, de vida lá na USP, tudo, né? Porque a gente uhum. teve uma palestra sobre empreendedorismo e o que fazer depois, né? Depois da graduação. Porque É. o aluno fica assim meio perdido. Será que eu abro uma clínica ou eu continuo, né? Faço uma pós, não sei. Então, assim, eles deram esse norte pra gente e veio essas 2 fonos que assim, uma das áreas que eu me interessei bastante, que é da linguagem, né? Para ajudar essas crianças, assim. Tá, Não só legal. crianças também. É, e tem uma outra área também que, assim, eu tô ainda em dúvida, porque vai ter muito tempo pela frente para eu decidir, né? Mas Uhum, é que mexe com pacientes com disfagia, que ou porque tem um derrame, um AVC, né? Ou por conta do Alzheimer, que tem problemas na deglutição, essas outras coisas. Como a gente teve, né, a minha avó, que por muitos anos foi acamada, muitos anos a gente cuidou dela, então eu sempre tive um carinho muito grande por idosos. Tanto é que eu me recordo quando eu trabalhava numa empresa, no crediário eu fazia tanta amizade com os idosos que formava uma fila enorme no meu caixa só para eles passarem comigo. O caixa do olha. lado estava vazio, mas eles faziam aquela fila enorme, assim, por conta do tratamento, o carinho que eu tinha especial Uhum, com eles. Então, são sim, 2 áreas, assim, que eu estou, né, legal. pensando. E isso casa bem com o que a gente faz aqui na empresa, que a gente fala muito nas orientações, que é bom a gente adubar e regar aquilo que já foi plantado, né? Quer dizer, você tem essa Aham, relação, falou da sua avó agora, né? Falou das pessoas que você já conviveu e que tiveram problemas de fala, né? sim, De comunicação. Você falou agora uhum,
quem trabalha com fala também trabalha com saber escutar, né? Saber se Sim, comunicar. Então, assim, uma é pessoa verdade. com dificuldade em fala, se do outro lado tiver um profissional que não que atropela, por exemplo, médico, né? Quando a gente vai É, em médico, uma das maiores irritações que a gente tem, se está pagando plano de saúde ou não está, mas você vai no médico, a pessoa nem ouve direito, entendeu? é Assim, não. verdade. Quer dizer, não é assim, você tem alguma coisa? Tenho, mas é o quê? Não, não, deixa conversar, vamos fazer uma coisa mais geral, né? Mais Aham, holística, vamos falar de. Aí o médico vai pegando tudo que precisa, né? Que é muito mais aham. do que qual é o problema X, Y, Z, né? Então, Sim, é verdade. fala isso, né? E eu vou te falar uma coisa que eu aprendi com as pessoas que trabalham comigo aqui. A pandemia pegou pesado nas crianças, né? Sim, Principalmente, sim, que não tiveram, ficaram 2 anos e pouco aí sem conviver com pessoas fora do núcleo familiar, e o é núcleo verdade. estrito, né? Pai, mãe Uhum, e a criança, né? Então, por conta da pandemia e dos efeitos da pandemia no desenvolvimento da fala, da comunicação, muita coisa está mudando e vai mudar em fono, entendeu? é verdade. Porque assim, não se passou por isso, né? Recentemente, a última pandemia foi há muito mais tempo, no começo do século XX. Então, isso deu para fono, eu estava pesquisando sobre isso, deu para fono uma margem de pesquisa enorme, entendeu? Porque a Sim, questão do convívio social vai dizer muito como é que vai ser a condição da pessoa falar, né? De se é verdade. comunicar, né? Então, Sim, isso é até uma maneira, depois você pode pesquisar, na África do Sul, que a África do Sul é um dos países mais violentos do mundo, para poder tirar a pessoa da situação de violência, uma das maneiras é fazer a pessoa se comunicar diferente. Porque se comunicar com palavras agressivas, ou não pronunciar as palavras do jeito que a sociedade, né, que sejam um jeito mais palatável para as pessoas, né, uhum, que permita uma comunicação mais assertiva, isso passa por fono, entendeu? é Então, assim, verdade. nas prisões da África do Sul, que de novo é um dos países mais violentos do mundo, tem um trabalho de fono legal para que, Uhum, para que a pessoa tenha, sabe, aquela, porque um pouco quando a pessoa não tem nada, né, tá tudo ferrado, dane-se a forma que eu falo, entendeu? Tudo bem, é isso aí mesmo, quem quiser que entenda. E não é assim, né? A gente tem que ter não, cuidado com palavras, quem lê sabe, né, do sim, cuidado que os escritores têm com a palavra é como ser um ourives, né? A pessoa fica lá meio que pegando ouro, né? Quer dizer, você tem que dosar sim, sim, a palavra. Na hora de se comunicar, escolher a palavra, e é tudo muito automático, a gente não é pensa verdade. como desenvolver esse automatismo, né? Como desenvolver esse vocabulário? Então, isso Aham, tem a ver com a comunicação e com o fono, né? Na é coisa da verdade. produção, né? Então, você está Uhum, numa área super legal, incrível. Vamos terminando aqui, que a gente já até estourou nosso tempo, mas que dica que você dá para alguém que, não importa a idade nem nada, mas alguém que sabe que a felicidade é o melhor caminho, né? Que não é o salário que vai te deixar feliz, não, sensação da felicidade, é uma coisa até que inexplicável, né? Eu estava pesquisando também que a felicidade é uma questão social. Se as pessoas na sua volta estão felizes, isso te ajuda a ficar feliz, porque senão fica sim, uma ilha e essa é, felicidade não vai durar nada, né? não. Então tem que ser uma coisa mais coletiva, né? Então pensando agora em estudo, exatamente o que você está fazendo agora, essa super revolução que você está passando, que dica que você dá para as pessoas em geral, assim? Para alguém que queira atingir o que você atingiu, ou entrar numa faculdade, ou mudar, né? Porque você fez uma coisa É, total radical, né? Você sim, podia foi. também continuar onde você estava e as coisas iam ficar daquele jeito e tá. Uhum. O que você dá para alguém que quer mudar, quer dar esse clique na vida? Bom, primeiro de tudo, acreditar que você é capaz, né, de qualquer coisa, primeiro de tudo. E depois, não medir esforços, sabe, assim, não se limitar, não querer viver sempre mais do mesmo. Procurar, Uhum, sabe, como que eu posso dizer? Conforme a gente vai, vivendo e olhando à nossa volta, olhando experiências também de outras pessoas, a gente vai se espelhando e também se surpreendendo conforme a gente vai vendo o potencial que tem dentro da gente. Quando a uhum, gente sai desse casulo, né? É aquilo que você falou, né? Médio ali. Eu estava ali no raso, eu achava que aquilo era para mim. Só que é, quando eu, né, tirei a venda dos meus olhos, falei assim, não, eu posso mais. Só que eu vou ter que me sacrificar um pouquinho, né? Vamos dizer assim, hoje eu vou ter que chorar um pouco, mas depois eu vou colher os frutos disso. uhum, Então, sair do comodismo, né? É, como que eu posso dizer?
colocar regras. Eu falo na área dos estudos, assim, a gente tem que colocar, saber Disciplinar. dosar o nosso tempo, isso, disciplinar o nosso tempo Hum. para todas as coisas. Eu trabalho com isso. Eu coloquei no meu espelho horário para tudo. Então, Isso. eu Perfeito. acordava, eu sabia o que eu tinha que fazer, né? E todo dia eu olhava para aquilo e eu tinha que fazer. Às vezes eu ficava com aquela preguiça, falei, não, mas eu tenho, né, um objetivo e eu vou alcançar. E eu olhava para aquilo todo dia e eu falava assim: você é vencedora. Eu falava para mim mesmo no espelho. E eu me superava a cada dia. E eu não olhava, eu não escutava as vozes negativas, né, as palavras negativas. Aquilo que vem para somar, eu tomava para mim, eu pegava. Hum. Mas eu não escutava, porque algumas pessoas falavam assim: ai, mas não sei não, eu já tentei, sabe, mas não deu certo. Falei, tá, Hum. foi a sua experiência, a minha pode ser diferente. Eu vou Isso. tentar. Eu Valioso isso. não, eu não vou tirar, eu não vou medir as coisas na minha vida com a sua régua. Eu tenho a minha régua, então eu vou medir com a minha régua. Se não deu certo, não deu certo. Mas Né? eu vou tentar, entendeu? E Né? isso aí, sabe? E porque o mundo é vasto de oportunidades, de coisas, a gente às vezes fica olhando só aquilo que está ali em volta do nosso umbigo, É, mas tem um leque de coisas aí para a gente experimentar, vivenciar, e a idade não diz nada, não diz nada, entendeu? Não limita ninguém. Assim, se você anda, você fala, você corre, você ou não, ou até mesmo numa cadeira de rodas, eu vejo pessoas, né? Eu fico surpreendida com aqueles para-atletas. Gente, tapa na cara de muitas pessoas, é, não é? Então, assim, não tem limites para sonhar. Eu é, acho que você tem que ir fundo naquilo que você acredita e é, apostar suas fichas nisso e vai, né? é. Acreditar no seu sonho, que você é capaz de fazer sim, e buscar cada vez mais conhecimento para que você venha crescer cada vez mais. É. E é uma coisa meio viciante, né? Porque quando a gente consegue mudar, consegue alcançar um objetivo que não é do nosso, que não estava no nosso roteiro, porque tudo tem um roteiro. Parece que o roteiro vai Sim, deixando a gente preso àquilo, né? Naquele status, é, é, naquele mundo. Se você faz um roteiro, escreve um roteiro que é diferente daquele, quando a gente conquista, isso vicia porque a gente quer conquistar mais, né? Você não é quer parar. verdade. Você não quer parar. E a gente começa a Uhum. ficar um pouco intolerante com quem está do nosso lado. A pessoa fala assim: ah, É, estou cansado, não quero fazer isso porque eu não tô me sentindo muito bem. Não, não, vamos mudar isso daí, vamos dar um jeito, porque isso. tem que colocar uma disciplina. Não, mas será que dá certo? Claro que dá. Se você não tentar, como é que você vai Tem que saber, né? tentar. E tenta com força. A gente fala muito aqui na empresa da regra do 100%. Ah, eu vou participar de uma reunião muito chata, que não sei o que. Eu falei, vai para essa reunião, porque a gente sempre aprende alguma coisa, entendeu? Sim, sim. Tenta pegar alguma coisa boa disso. Ah, mas é porque o meu Isso. trabalho é muito ruim e tal. Tenta pegar alguma coisa, porque você vai construindo isso, você vai alimentando o seu sonho, e uma hora você sai disso, você quebra essa barreira. A gente chama de colocar perspectiva na vida das pessoas, né? Aham. É Mais verdade. perspectiva. Então, quanto mais você alcança, mais perspectiva você tem. E aí vai, né? E Aham. vai aproximando das pessoas à sua volta, É, e aí a felicidade se instala, né, Fabiana? Essa que é a é, ideia, né? é isso mesmo. Ó, nosso tempo mais do que estourou. Obrigado, foi incrível. Teremos desdobramentos. Depois o pessoal da empresa vai querer falar com você também. Vamos querer fazer Aham. alguns vídeos curtos, né? Uns reels da vida, tal. Mas foi muito legal. Parabéns pela sua força de vontade. Obrigada, E, obrigada. e assim, eu não canso de falar de você. Toda hora que você fala assim, ah, mas eu não tenho condição de passar nessa prova, porque a gente também treina pessoas para poder morar fora do Brasil, né? Sim, Nossa, mas eu não vou conseguir nunca. Olha que se você já vai assim, já saiu perdendo, entendeu? é verdade. Vou me estruturar, vou me disciplinar e vou conseguir, né? Se Aham. não der certo, eu tentei entrar na USP 4 vezes no doutorado, 4 vezes, entendeu? Na segunda vez eu falei assim, não quero saber disso, não vai mudar nada na minha vida, tal. Aí eu falei assim, mas será que eu vou desistir? Será que eu vou ficar com isso o resto da minha vida, né? Não Não tentei é? uma vez, né? E aí tentei, Aham. não passei de novo, aí na quarta vez, aí consegui, entendeu? Então assim, aí você fala assim, cara, tá vendo? É só uma questão, às vezes, do momento. Naquele momento eu não Sim. estava bem. Agora, depois eu me preparei melhor. Agora eu tô melhor, entendeu? Mas, enfim, Aham. fomos demais. Foi muito legal, muito incrível. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Vamos fazer esse vídeo aqui uma coisa bastante inspiracional para as pessoas, tá? Muito obrigado. Em nome das pessoas que vão nos assistir, já estou agradecendo você, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado por essa oportunidade de poder contar um pouquinho, né, da minha vida, da minha conquista. E é isso aí. Não Le- desistir jamais. Legal, Fabiana. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.